Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre 5 coisas que eu aprendi com a organização. Eu aprendi que o estado emocional das pessoas influencia na forma como elas se organizam. Se não está tudo bem aqui dentro, do lado de fora também não vai estar. Então, não tô falando que todo mundo que é desorganizado tem algum problema emocional, questões para serem resolvidas. Eu estou falando que normalmente uma coisa influencia na outra. Então é sempre bom a gente observar se a nossa desorganização é por algum motivo emocional e se a gente pode tratar esse motivo emocional para também depois poder resolver a nossa organização. Tem gente que pensa que é só chamar uma persona organizer que ela vai dar um jeito na sua casa. Realmente a gente dá, mas a gente não pode garantir que isso vai funcionar por muito tempo. Se você não tiver com as suas questões bem resolvidas, você não vai conseguir manter uma organização e talvez nem começar uma organização, porque para começar uma organização, a gente precisa fazer o desapego. E muitas vezes, quem tem alguma questão, algum apego muito voltado para o lado emocional, as coisas, não consegue fazer o desapego e isso acaba atrapalhando a organização. Não estou falando que é sempre necessário fazer o desapego, mas é um passo importante, principalmente para quem tem muita coisa. Então, se você tem muita coisa e não consegue desapegar, é bom você procurar um psicólogo para conversar, um terapeuta, enfim, alguém que possa te ajudar a entender o porquê você tem tanto apego àquelas coisas. E aí sim, depois você consegue fluir normalmente no processo de organização. Outra coisa que eu aprendi com a organização é que a organização influencia na vida financeira. Sim, muita gente não leva a sério, mas realmente influencia. Não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas acabam perdendo dinheiro por comprar coisas repetidas. Por exemplo, se na sua despensa, no seu armário da cozinha onde você guarda os alimentos, tá tudo bagunçado, você não sabe o que tem. Então, você pode comprar alimentos repetidos e muitas vezes ter alimentos vencidos ali dentro. Então, você vai acabar perdendo dinheiro com isso. Claro que se são poucos alimentos, não vai ser uma quantia relevante, mas se você for juntando mês após mês, o que pode estar sendo estragado ali, pode dar uma quantia maior. Então é sempre bom ter tudo organizado, categorizado para você saber exatamente o que você tem no seu armário e não perder nenhum alimento, que além de perder dinheiro, a gente está desperdiçando algo que muitas pessoas acabam não tendo um acesso fácil, né? Isso acaba sendo triste. Se a gente tem objetos que estão bagunçados, que a gente já sabe que tem, mas não sabe onde estão, a gente, por necessidade, muitas vezes acaba comprando o outro e depois vai lá e vê que já tinha aquilo e não é algo que a gente precisa ter em dobro ou em triplo, né? Então, é uma coisa que vai fazer a gente gastar dinheiro e de forma desnecessária. Então, estando organizado, a gente vai acabar economizando dinheiro. E ainda a gente pode juntar o lado emocional e o lado financeiro, que juntos também podem fazer um estrago. Se você não está bem emocionalmente, você pode acabar comprando por impulso, trazendo mais coisas para sua casa que não tinha necessidade e não tendo espaço para guardar. Então, tudo vai virando uma bola de neve, né? Então, uma coisa acaba influenciando na outra. A terceira coisa que eu aprendi com a organização é que todo espaço pode ser melhorado. Às vezes a gente olha, acha que, nossa, eu tenho muita coisa e tenho pouco espaço. Mas nem sempre é isso. Às vezes só está bagunçado. Quando você organiza, nossa, vira outra coisa. Você pensa de onde saiu tanto espaço. Então isso é uma coisa que eu aprendi no dia a dia mesmo, trabalhando com isso e observando cada situação. E por que todo espaço pode ser melhorado também? Com a organização, a gente pode agregar algumas coisas. Eu posso colocar em armários mais prateleiras, posso substituir um cabideiro por uma prateleira ou vice-versa, posso ver a possibilidade também de colocar gavetas, né? Então, tudo isso vai melhorando aquele espaço e deixando mais funcional e uma forma melhor de organizar. E além de melhorar o armário, a gente pode melhorar o ambiente. Muitas vezes pode trocar o armário, né, por um maior ou um menor que seja mais adequado ao espaço. A gente pode colocar prateleiras, nichos, ganchos, enfim, vários objetos que vão ajudar na organização. Então, todo o espaço pode ser melhorado. O quarto ponto que eu aprendi com a organização é que não importa o tamanho da sua casa, mas sim a quantidade de coisas que você tem. Porque eu posso morar na maior casa do mundo, mas se eu tiver muito mais coisas do que aquela casa suporta, vai continuar sendo um problema e dificultando a organização daquele lugar. E se você mora em uma casa menor, mas tem muitas coisas, você tem que avaliar se realmente você precisa ter tudo aquilo. Então, conforme o exemplo que eu dei, de que às vezes a gente acha que tem muita coisa e pouco espaço, mas na verdade o espaço é adequado, só falta organizar, às vezes pode acontecer de você achar assim, não, mas o meu espaço tá ok, e ter muita coisa. Mesmo organizando, não vai ficar bom no seu espaço. Claro que vai ficar melhor, com organização sempre vai ficar melhor, mas não vai ficar o melhor que poderia estar, do melhor jeito que poderia ser. Outra coisa que eu aprendi com a organização
é que muitas vezes a gente tem muito mais coisas do que a gente realmente precisa. Claro, tem gente que tem menos do que precisa, tem gente que tem o suficiente e tem gente que tem muito mais. Então a gente precisa analisar se o que a gente tem é realmente necessário, se a gente não pode se desfazer de algumas coisas para beneficiar outras pessoas e beneficiar a nós mesmos, porque a gente tá liberando um espaço dentro de casa, né, deixando o ar mais livre. Vocês veem que eu sempre pego nesse ponto de trazer mais leveza para o ambiente, porque eu realmente gosto disso, é uma coisa que eu acredito que uma casa mais leve deixa a nossa vida também mais leve. Então, claro que casa mais leve não vai resolver problemas de ninguém, mas pelo menos vai te dar um pouco de paz enquanto você estiver em casa e também para quem vier à sua casa sentir essa paz, porque é muito ruim quando a gente está em um ambiente que a gente não gosta, um ambiente pesado, e a organização realmente pode trazer toda essa leveza que a gente precisa para o nosso lugar, que a gente passa a maior parte do tempo, o nosso canto de descanso. Então essas são as coisas que eu aprendi com a organização e que muitas vezes a gente acaba não parando para analisar, para pensar, e que eu achei legal trazer aqui para vocês também pensarem um pouco, verem se vocês se beneficiam de algum desses pontos. E se vocês tiverem alguma experiência com a organização, podem me contar que eu vou ficar feliz em saber. É isso e até o próximo vídeo.